Deixa eu falar para você. Há muitos anos atrás, muitos mesmo assim, eu era magro ainda. Eu tinha sérios problemas no meu caráter que o Senhor precisava tratar, e eu não deixava o Senhor tratar. Eu tinha medo de abrir, eu tinha medo de expor. Eu tinha tantos gatilhos emocionais, gente, tantos gatilhos na minha alma. Filho de pastor, mas eu vi meus pais largarem a gerência de um grande banco, largar a gerência do maior hotel de Campinas, se jogarem na missão, irem andar de bicicleta numa cidade de 25 mil habitantes, no meio da areia, fazendo a obra. Eles me levando para o hospital na garupa da bicicleta, com bronquite, indo ser internado na chuva. E alguns irmãos da igreja passavam de carro do lado e falavam assim: boa noite, pastor, Deus abençoe. Eu ali com 8, 9 anos de idade, olhando tudo aquilo, eu via meus pais chorando sem entender. Eu vi o preço que eles estavam pagando, muitas vezes amando pessoas que por trás estavam falando mal. E aquilo foi me gerando muitos gatilhos. Porque se até os 9 anos de idade você me perguntasse: o que você quer ser da vida, Bruninho? Eu falava: pastor. Aos 10 anos tudo mudou. O que você quer ser? Eu falava: qualquer coisa menos pastor. Então, querido, sem eu perceber, todas as vezes que eu estava perdendo o controle da minha vida, e o Senhor estava assumindo o total controle de mim, eu estava vivendo todo o plano do Senhor, eu tinha gatilhos na minha alma que me faziam errar, que me faziam pecar, porque dentro de mim eu falava: o Senhor nunca vai poder levantar e cumprir aquilo que Ele falou na minha vida numa situação assim. Então eu não vou viver desse jeito, então eu não vou ser pastor, e é tudo que eu quero da minha vida. Eu não quero ser pastor. E queridos, anos foram se passando e não tinha jeito. Eu vinha de indas e voltas, queimando pelo ministério e tudo. E de repente algumas coisas aconteciam, eu me frustrava com pessoas, com igreja, então eu ia lá e desistia. No ápice disso, uma das minhas falhas de caráter e pecados não tratados veio à tona na minha cidade. Eu morava numa cidade de 60 mil habitantes. Então, meu amigo, a coisa foi feia. Não tinha uma sorveteria que eu podia entrar que não ficava em silêncio. Não tinha uma lanchonete que eu não entrava que não ficava em silêncio. Eu me tornei o filho do pastor da igreja que pisou na bola. E sabe, queridos, ficou muito claro para todo mundo que agora realmente não tinha mais jeito do Senhor fazer alguma coisa na minha vida. Então, queridos, no meio desse processo todo, eu passei também por uma crise de depressão. E no ápice dessa crise, eu entrei no quintal da minha casa, então eu senti uma presença maligna tão forte, de arrepiar os meus ossos. Então uma voz maligna começou a me falar: você é uma vergonha para sua casa. Eu falei: sou. Você é uma vergonha para sua família. Você é uma vergonha para sua igreja. Você manchou o nome dos seus pais. Você manchou a história da sua igreja. Deus nunca vai cumprir aquilo que Ele falou ao seu respeito. Você não vai dar certo. Você não presta. E eu concordei com todas aquelas palavras. E meus amigos, aquela voz falou para mim assim: vá no fundo da sua casa, pega uma corda que está na 3ª prateleira embaixo de uma caixa e tira a sua vida. Eu falei assim: é o único jeito mesmo. Eu fui no fundo da minha casa, por incrível que pareça, na 3ª prateleira embaixo de uma caixa tinha uma corda que eu desconhecia. Eu voltei para o quintal da frente da minha casa, eu amarrei aquela corda, eu subi numa cadeira, eu coloquei a corda no meu pescoço. E quando eu estava prestes a me jogar, eu comecei a ver cenas da minha vida. Eu tinha 20 anos de idade. Eu comecei a me ver jogando bola, por incrível que pareça. Eu comecei... Já deu para ver que não era meu chamado, né? A gente tomou 7-0 na Copa Gás. Gente, eu comecei a me ver jogando bola, eu comecei a me ver ensaiando, eu comecei a me ver nos retiros de adolescentes, de jovens. Eu comecei a me ver nos cultos, nos ensaios, eu comecei a me ver na escola. Eu pensei: que droga, cara, eu vou morrer. Eu tô vendo a minha vida passar na minha frente.
antes de eu morrer. É verdade esse negócio que todo mundo fala. Então eu esperei mais alguns segundos para me jogar, porque eu falei, quer saber? Deixa eu contemplar um pouquinho mais isso. E no meio daquelas cenas, eu comecei a de repente ver muitos aviões, aeroportos. Só que eu nunca tinha pisado o pé numa calçada de um aeroporto, nem dentro de um avião. E de repente eu comecei a ver estádios de futebol lotados de pessoas adorando ao Senhor, e eu conduzindo essas pessoas em adoração. Eu falei assim, mas eu nunca fui nem no estádio e nem no aeroporto. Então eu fiz uma pergunta: o que é isso? E aí, meus amigos, de repente, a doce presença do Espírito Santo invadiu o quintal da minha casa. Ele me falou uma coisa que não fazia muito sentido para mim. Faria muito sentido para mim se naquele dia o Senhor falasse para mim: eu tenho uma obra, você é um espelho, você é amado, você é incrível. Bruno, não, mas sabe o que ele falou comigo? Ele só me disse uma frase: isso que você está vendo é sobre mim e sobre eles. Detalhe da história: os maiores gatilhos de eu estar com uma corda no pescoço e tirando a minha vida naquele dia era por causa deles. É por causa que 80, 90 jovens de uma vez da minha igreja se desviaram. E quando eu falo desviar, não é assim, eles pararam de ir na igreja. Não, eles pararam de ir na igreja feio. Os caras voltaram para as drogas, voltaram para a orgia, voltaram para a bebedeira, voltaram para o crime. Gente que teve abstinência de libertação das drogas dentro do meu quarto. Pessoas que eu ajudei a pagar a dívida de droga, que lavou a minha cama de suor, de febre. Eu fiquei sabendo que aquelas pessoas tinham voltado para a droga, e toda a fala deles era: se o Bruno pecou e falhou, quem sou eu para ficar firme? Então aquilo foi um peso muito forte para mim. Eu falei, quer saber, eu não aguento mais. E de repente o Senhor entra no quintal da minha casa quando eu estou para me suicidar, e Ele fala assim: isso é sobre mim e sobre eles. Um dia você vai ser um canal novamente para isso acontecer. Bruno, não desiste. Queridos, eu entrei para dentro da minha casa, dobrei meu joelho e eu fiz uma oração difícil. Fiz uma oração perigosa. Sentei com a minha família, os meus pais, eu tive uma conversa difícil. Sentei com os meus amigos e eu tive uma conversa difícil. Eu sentei com os meus líderes e tive uma conversa difícil. Sentei com a minha melhor amiga, tive uma conversa muito difícil. E ela é a que mais me trebia a base, mais que meus pais, meus amigos, todo mundo. Graças a Deus me casei com ela uns 4 anos depois. Queridos, você vai entender que toda grande estação que o Senhor vai virar na sua vida, Ele sempre vai te levar para conversas difíceis antes. Sempre vai ter orações difíceis, orações perigosas e conversas difíceis envolvidas nesse ambiente. Queridos, e o incrível foi que eu abracei o processo que eu não queria abraçar. Eu mostrei as feridas que eu não queria mostrar. Não foi fácil, mas o processo do Senhor foi maravilhoso na minha vida. Ele foi me limpando, Ele foi me purificando. Eu não era nada fácil, gente. Eu lembro que eu fui parar na estância Árvore da Vida, liderada pela pastora Zenete. Sou um dos recordistas lá, fiquei meses lá. Em um dado momento, um dos pastores falou comigo assim: Bruno, o Senhor mandou você limpar a lama daquele lago. Falei, o quê? Foi ter um lago e estava com infiltração. Eles esvaziaram um lago gigantesco. E eles falaram assim: a gente precisa trocar a manta de borracha. Então tira toda a lama, que a gente vai trocar a borracha. Eu olhei para o pastor e falei: pastor, na moral, vou fazer isso aí não. Falou, o quê? É direção de Deus. Falei, não vem com migué não, vocês devem estar sem dinheiro aí. Vocês estão achando que eu caí com droga? Eu não caí com droga. Isso é coisa de recuperação, que põe a galera para ralar ali. Eu não caí com isso. Não vem fazer. Ele falou, cara, Deus mandou. Eu falei, Deus mandou, pastor, vocês estão de migué. Gente, eu era difícil. Ele falou, então, Bruno, é o seu critério. Deus falou. Eu falei, então tá bom.
Eu fui lá, comecei a tirar lama e comecei a reclamar. Deus, que desnecessário. Para que isso? Era um lago tão bonito. Olha o tanto de lama que tem que tirar. Então o Espírito Santo veio dentro de mim e falou: é igual você. Eu falei: não, nada a ver. Ele falou: é sim. Eu falei: por quê? Porque por fora estava tão bonito, todo mundo via, admirava, mas por dentro só eu sabia como estava sujo e tanta lama que precisava tirar. E o Senhor falou comigo: enquanto você limpa esse lago, eu te limpo. Meu amigo, eu comecei a rolar naquela lama tentando tirar. Pensa a cena de filme, sabe? Eu tentava tirar a lama com o corpo, gente. E eu não era gordinho na época. Se eu fosse, era só sair rolando, sair pra fora, rola na grama, rola na lama, rola na grama. Mas não tinha jeito. E chegou uma hora que eu sentei naquele barro, eu comecei a chorar. Falei: Jesus, eu não consigo sozinho. Ele falou: você entendeu? De repente. Gente, eu amo de repente. Quem tem uns de repente na sua vida aí? Queridos, de repente apareceu um baiano, um carioca, um mineiro e mais um grupo de pessoas, e falaram assim, com um monte de pá, enxada, balde, carrinho de mão, e falaram assim: nós estávamos orando e Jesus mandou a gente vir te ajudar. Ali eu aprendi uma grande lição, meu amigo. Vai ter muitas coisas na sua vida que você não vai conseguir sozinho. Queridos, eu lembro que eu fui abraçando esse processo, eu fui vivendo toda essa estação com o Senhor. Eu tive um pequeno grupo de amigos que acreditavam ainda, não em mim, mas acreditavam naquilo que o Senhor tinha. Era um grupo que cabia malemar em 2 mãos. A maior parte desse grupo virou um grupo chamado Morada. O Senhor começou a nos dar canções, começou a nos dar palavras, nós começamos a caminhar juntos. 14 anos se passaram e eu fui convidado para ministrar adoração em um estádio de futebol em Orlando. E quando eu cheguei lá, nosso pastor Leandro foi comigo também. Tinha 65 mil pessoas. Eu pego meu violãozinho, eu tinha um violãozinho bem pequenininho, parecia o Jorge Aragão, sabe? E a hora que eu chego perto do microfone, eu tive a espécie de um déjà vu, assim, a espécie de um déjà vu. Aquele troço que você fala assim: credo, eu já vivi isso aqui. Quem já teve isso? Quem, assim como eu, odeia isso? Eu odeio, sempre dá a impressão que vai dar alguma coisa errada, não dá? Eu falo: gente, isso aqui já aconteceu. Para gente, isso aqui já aconteceu. Queridos, naquela hora eu peguei meu violão, virei pro lado, eu comecei a orar. Eu falei: Jesus, que hora terrível para eu ter um déjà vu. O Senhor sabe, eu não te peço muita coisa, mas as 2 que eu mais peço é: por favor, não me deixe espirrar, eu odeio. E não me deixe ter um déjà vu. E de repente o Senhor falou comigo assim: você não está tendo um déjà vu, você está tendo uma lembrança. Eu falei: mas que lembrança? Eu nunca vim no estádio. Ele falou: você veio há 14 anos atrás, há 13 anos atrás eu te trouxe aqui, quando você estava no quintal da sua casa, prestes a tirar a sua vida, eu te trouxe aqui. Queridos, para a honra e glória de Jesus, de lá para cá já foram 9 estádios de futebol, já foram incontáveis aviões, e o processo do Senhor continua. Ele é bom e fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou.